Olá, caro aluno! Agora nós vamos entrar em uma série de vídeos sobre eventos acionários. É extremamente importante que você assista esses vídeos, não pule essas aulas, tá, de eventos acionários, porque na sua vida como investidor você vai participar de todos esses eventos acionários e é preciso que você saiba o que significa cada um, o que você precisa fazer, o que significa esses termos, né? Então, é muito importante que você preste atenção e que não pule esses vídeos, principalmente se você for leigo, estiver entrando agora na renda variável, tá? Nesse vídeo vamos falar sobre o IPO e Follow-on, que são dois eventos acionários. Então, o que são eventos acionários? São eventos que ocorrem em ativos que são negociados na Bolsa de Valores. Normalmente, esses eventos se originam no emissor, né, no ativo, então o emissor, no caso a empresa, e podem trazer consequências ao investidor. O primeiro evento acionário é o IPO, inclusive esse é o primeiro mesmo, é quando a empresa abre o capital. Falei um pouquinho sobre isso na primeira aula do curso, no módulo introdutório, quando falamos sobre o que é o mercado de ações, mas agora vamos falar mais detalhes sobre o IPO, tá? A IPO é uma oferta pública inicial, mais conhecida pelo nome em inglês de Initial Public Offering, é processo pelo qual uma empresa que decide abrir o seu capital tem de passar. Quando são criadas, as empresas utilizam os recursos dos seus sócios iniciais para poderem financiar suas atividades. A posse da empresa é feita através da divisão de ações entre os sócios. À medida que uma empresa vai crescendo, ela passa a precisar de mais dinheiro. Nem sempre os sócios terão mais capital para injetar na empresa, recorrendo então a empréstimos, tá? Empréstimos aí a bancos, né? No entanto, pode chegar determinado momento em que os empréstimos já não mais atenderão às necessidades da empresa. Ela precisa que novos investidores injetem dinheiro para poder continuar crescendo. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é oferecendo vender parte das ações da empresa na Bolsa de Valores, processo chamado de abertura de capital, por permitir a outros investidores que não sócios originais adquirem uma parte da empresa. A oferta pública pode ser, aí falamos disso na aula, mas vamos repetir, primária, quando são criadas novas ações para serem distribuídas ao mercado, e secundária, quando ações já existentes de algum sócio, por exemplo, serão distribuídas. Então, você tem um sócio que ele quer diluir a sua participação, ou ele quer sair totalmente da empresa, ele é um dos controladores, ele pode vender as suas ações para os outros sócios, tá? Ou a empresa vai e coloca no mercado secundário, aí nós, como investidores, podemos ir lá e fazer parte, tá? Então, o book building, aí tem algumas etapas desse IPO, tá? A primeira etapa é o book building, o preço pelo qual as ações serão vendidas é determinado levando em conta fatores como pesquisa com potenciais investidores, situação da empresa e objetivo da arrecadação. Aí tem o prospecto. Todo o processo de abertura de capital é coordenado por uma instituição chamada de coordenador líder, que normalmente é um banco. Quando toda a burocracia é cumprida, a empresa emite um documento chamado de prospecto de oferta pública de distribuição de ações, ou cotas, no caso de fundo imobiliário, tá? Que contém todas as informações que devem ser disponibilizadas aos possíveis investidores. Entre elas podemos citar informações da empresa, características da oferta, datas importantes, riscos, destinação dos recursos, ou seja, por que ela está pegando aquele dinheiro, e demonstrações financeiras. Então esse é o prospecto. A emissão pode ser primária, quando a empresa cria novas ações, ou secundária, quando as ações vendidas são de algum atual sócio da empresa. É preciso conferir o prospecto com atenção para saber qual tipo de emissão e para onde está indo o dinheiro. No caso de emissões primárias, o provável é que a empresa esteja em busca de recursos para crescer em tamanho ou melhorar suas operações, mas nem sempre, tá? Já no caso da emissão secundária, o dinheiro irá para o bolso de algum sócio, e assim não há grandes perspectivas de mudanças para a empresa relativa à emissão de ações. Também, nem tanto. Pode ser uma emissão secundária e a empresa está querendo ter mais capital para poder ter caixa, né? Um caso recente foi o da Via Varejo. Ela fez um follow-on, vamos falar mais para frente do follow-on, para poder... O follow-on é um tipo de emissão secundária para poder ter mais dinheiro em caixa e passar por essa crise, tá? Aí vem a questão das datas, tá? Então, todo IPO tem as datas certas para ocorrer cada evento. Então, em todo o processo de emissão haverá algumas datas de importância para o investidor. O período de reserva é o período onde os investidores manifestam a quantidade ou o volume de dinheiro que desejam aplicar. O prazo para manifestar a intenção é a data final do período de reserva.
A divulgação de rateio, data em que é divulgada quanto das ações desejadas cada investidor conseguirá comprar, porque se você tem muita demanda, então você fala assim, eu quero comprar 10 mil cotas. Não quer dizer que você vai conseguir comprar 10 mil cotas, tá? No rateio pode acontecer de você ficar com bem menos, porque não há tantas ações assim disponíveis no mercado, então o rateio ele vai te deixar com menos opções. Isso acontece com muita frequência. Um caso recente foi o IPO da Vivara, tá? Então a Vivara foi um IPO com bastante expectativa de mercado, então o rateio dela foi bem pesado. Então quem queria comprar, por exemplo, 1000 cotas, acabou ficando com 100 e não teve jeito. A data de início, data em que se dá o início ao processo e serve de referência para que ocorra a liquidação. Né? Liquidação é o dinheiro sair da conta da corretora e o ativo, de fato, a compra ser efetivada. Início das negociações, data em que os ativos começam a ser negociados na Bolsa de Valores. E data de encerramento, data em que todo o processo é finalizado. Essa data serve de referência para a conversão de direitos de subscrição, pagamento de dividendos e rendimento aos ativos emitidos, etc. O usual é que o investidor que deseja comprar ações em um IPO entre em contato com a sua corretora e manifeste sua intenção, informando a quantidade e o valor que ele deseja adquirir. Álvaro, eu preciso participar de IPO? Não, eu particularmente só entrei em um IPO até hoje, que foi o da Centauro, que era uma empresa que eu conhecia, que eu gostava. Mas normalmente a IPO não é uma boa, porque a IPO, principalmente para quem vai investir no longo prazo, a IPO é uma boa para quem quer especular, né? Então se a pessoa vê lá que a ação está saindo um IPO num preço barato, pode ser que o mercado em poucos dias precifique ela e a pessoa consiga ali um lucro rápido, pouco lucro, mas um lucro rápido. Mas para investidor de longo prazo, a IPO não vejo muita vantagem. Podemos esperar 1, 2, 3 anos para entrar na empresa, porque o IPO pode ser mascarado, os dados financeiros da empresa podem ser mascarados, né? Afinal, não tinha todas aquelas regras que a B3 exige, né, para poder uma empresa ter a nível de auditoria, governança corporativa, aquelas coisas que nós já passamos na aula sobre governança corporativa. Então, saiba que o IPO é um risco. Emissões follow-on, agora é outro tipo de evento acionário. Quando uma empresa já possui capital aberto, isto é, já tem ações negociadas na Bolsa de Valores e resolve emitir novas emissões, esse processo é chamado de oferta ou emissão follow-on. A emissão follow-on é chamada desta forma para diferenciar da oferta pública inicial, né, o IPO, quando uma empresa emite ações ao mercado pela primeira vez. Aqui já existe a empresa já está negociando no mercado, ela já participou do IPO, já teve um mercado primário, agora está ocorrendo o mercado secundário entre oferta e demanda de investidores. E ela resolve se capitalizar mais uma vez. Ela vai pegar parte do free float que ela tem lá dos controladores e vai distribuir mais uma parte no mercado. Vai diluir a sua participação para mais investidores, né? Esse processo é chamado de follow-on. Então, o objetivo da emissão do follow-on é arrecadar mais recursos para que a empresa possa manter ou expandir suas atividades. Igual o exemplo que eu citei agora da Via Varejo, que ela fez recentemente um follow-on. A emissão do follow-on pode ser primária, quando são criadas novas ações para serem distribuídas ao mercado, e secundária, quando ações já existentes de algum sócio, por exemplo, serão distribuídas. Direito de subscrição. Para evitar que os atuais acionistas da empresa tenham sua participação acionária diminuída pela nova emissão de ações, as empresas distribuem a esses acionistas ativos chamados de direito de subscrições, aos quais permite aos investidores adquirirem as ações sendo emitidas antes do público em geral. Então, quando você, no caso da Via Varejo, quem tinha ações dela, para não ser diluído, poderia subscrever, e você tem prioridade nessa subscrição, tá? Então, vou citar um exemplo aqui. Suponha que uma empresa que possua 1000 ações, não usar um número baixo para ficar mais fácil o entendimento, das quais o investidor A possui 5%, tá? Então, o investidor A possui 50 ações, participação de 5%, e os outros investidores 950 ações, 95%. Aí você vai supor que a empresa emita 1000 novas ações, a investidor A, você no caso, mantém a sua posição de 50 ações. Qual que vai ser o cenário agora? Você vai ter uma redução de participação de 2,5%. Por quê? Agora tem 1.950 ações no mercado, não tem apenas 1000. E você continuou com as suas 50. Ou seja, você ficou com 2,5, enquanto tem 97,5 aí no mercado. Para evitar que o investidor A tenha essa queda de 2,5 em sua participação,
a empresa dará a ele o direito de subscrever 50 novas ações e manter a sua participação de 5% na empresa. Ao receber o direito de subscrição, o investidor pode exercer o direito e comprar as novas ações, deixar o direito vencer sem exercê-lo, não acontece nada, você não é obrigado a fazer nada. Às vezes é possível até vender os direitos, aí você lucra um pouquinho. O investidor que deseja comprar ações em uma emissão, entre em contato com a sua corretora e manifeste sua intenção, informando a quantidade e o valor que deseja adquirir, tá? Então, nessa aula nós aprendemos dois tipos de eventos acionários, né, que foi o IPO e o follow-on. Fique atento que nas próximas aulas vamos falar sobre mais tipos de eventos acionários que, sem dúvida, afetam muito a vida do investidor aí no longo prazo, tá bom? Até a próxima aula.